Bora lá então, né? Vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre reconhecer as figuras planas, né? Nós temos algumas figuras planas que elas são bastante conhecidas, mas para quem não conhece ainda, a gente vai apresentar essas figuras na aula de hoje, tá? Então, nós temos aí figuras planas e figuras não planas. O que seria isso, né? Uma figura plana, uma figura não plana, o que seria isso, né? Se você observar bem aqui, nós temos que as figuras planas são formas geométricas formadas por superfícies planas. Mas mesmo que nada, tu falou a mesma coisa aí. Vamos começar a destrinchar o balaio de gato aqui. Ó. As figuras geométricas planas, elas têm duas dimensões, tá? Duas dimensões, tá? Então, elas são chamadas bidimensionais. Dimensionais. Geralmente, né? Elas têm largura e têm altura. Duas dimensões. Então, se você for ver aqui, ó, você tem aqui uma altura e aqui uma largura. Então, isso é uma figura plana, né? Você tem aqui essa altura e você tem aqui uma largura. Mesma forma, essa figura aqui que tem a altura e aqui a largura. E essa figura, apesar de ser redonda, né, um círculo, nós podemos dizer que aqui esse diâmetro é a altura e essa parte do diâmetro aqui pode ser a largura, tá? Então, a figura não plana, ela é tridimensional, ou seja, tem três dimensões. Elas têm três dimensões, né? Deixa eu anotar aqui. E geralmente é o quê? Uma largura, né? Uma altura. E elas têm também um comprimento ou uma profundidade. Tá aqui, ó, profundidade. Profundidade. Então, se você analisar essa figura aqui, ó, tem a altura, ela tem a largura, e aqui a gente não consegue enxergar muito, né? Mas para aqui para dentro, ó, tem uma profundidade. Mesma forma aqui, ó, você tem esse aqui, né? Você tem também essa parte aqui, né? Que é a profundidade bem aqui assim, ó. Não consegue ver, mas ela tem uma altura. Da mesma forma aqui, ó. Largura, altura, e essa aqui você consegue ver bem a profundidade, ó. Tá? Comprimento. Mesma forma aqui, ó, tem uma altura, tem uma largura e aqui tem uma profundidade, tá? Então, as figuras planas, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, esta figura aqui. É uma figura não tanto comum, né? Mas, deixa eu botar um verdinho aqui, né? Não tanto comum, mas você vê que ela só tem duas dimensões, né? Se você olhar para ela, você só vai ter aqui, ó, uma altura e uma largura, tá? Ela não tem uma profundidade. Já essa outra figura aqui, ó, deixa eu colocar, escolher uma figura que não seja parecida com aquela que está aqui, essa aqui, tá? Ó, colocar uma outra cor nela aqui, então um amarelozinho. Pronto. Você pode notar aqui que ela não é uma figura plana, por quê? Ela tem três dimensões, olha só. Você vai ter aqui essa, você vai ter aqui essa altura aqui, e bem aqui, ó, você consegue enxergar a profundidade ou o comprimento dela, tá? Então, essa figura aqui é uma figura plana, e essa aqui é uma figura não plana, né? A gente vai ver lá na frente que ela se trata de uma figura espacial. E a gente tem aqui também outro exemplo. Vamos ver aqui outro exemplo de figura plana, que é esta figurinha aqui, parece uma pipa, né? Ou uma raia, como fala aqui no meu estado. Vou colocar aqui. Pronto, né? Ó, se você for analisar,
Ela tem aqui uma largura. Opa, cadê a caneta? Tem aqui uma largura. E ela tem aqui uma altura, tá? Tem uma altura. Então, também é uma figura plana. Ok? Então, vamos nós. Algumas figuras planas, elas têm os nomes característicos delas, né? No caso, nós temos aqui os triângulos, né? Que são polígonos com três, ó, lados, né? Você tem aqui um lado, outro lado e outro lado. E aí nessa rosa aqui, um, dois, três lados, né? Então, tri significa três e ângulo significa que eles têm três ângulos, né? Mas eles também têm três lados. Né? Quadriláteros, né? Quadri quer dizer quatro lados. Ó. Tá aqui, quatro lados. Certo? Quatro lados. Então, você tem aqui, ó, um lado, outro lado, outro lado, quatro, tá? Aqui, ó, um lado, opa, deixa eu fazer com outra cor para ficar melhor a gente enxergar, né? Eu tenho aqui, ó, um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, e ali no azul eu tenho também um, dois, três, quatro. E por fim, essa que a gente acabou de fazer, um, dois, três e quatro. Então, a figura se chama quadrilátero. No entanto, os quadriláteros, eles têm nomes específicos, tá? Que nomes são os nomes específicos deles? Um quadrilátero que tem todos os lados iguais, né? E também tem todos os ângulos iguais, né? A 90, ele é chamado de quadrado, tá? Esse ângulo, esse quadrilátero aqui, é um quadrado? Não, porque ele não tem os quatro lados iguais. Se você for notar, esse lado aqui, que é paralelo a esse, são iguais. E esse lado aqui, que é paralelo a esse, também são iguais. Os ângulos são 90, tá? Mas eles têm lados paralelos iguais, né? 2 a 2. Então, chama esse de retângulo, tá? Então, nós podemos concluir que o quadrado, ele também é um retângulo. Por que que o quadrado é um retângulo? Esses lados paralelos são iguais, e esses dois de cima com o de baixo também são iguais, né? Mesma medida. Então, nós concluímos o seguinte, ó. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Esse daqui, que ele tem uma base lá em cima, uma base pequena e aqui uma base grande, e tem esses dois outros lados aqui de mesma medida. Ele é conhecido como trapézio, tá? Trapézio. E esse aqui, que parece um retângulo amassado, também esses dois lados aqui, ó, paralelos, são iguais, ó. A diferença é que eles não formam ângulos retos, ó, mas eles formam ângulos opostos iguais, ó. Esses aqui são iguais. Quando isso acontece, ele é chamado de paralelogramo, tá? Paralelogramo. E esse daqui que parece uma pipa, ele é chamado de losango. Não é losangolo, losango, né? Eles também têm lados paralelos, mesma medida, e ângulos também de mesma medida. Então, nós temos os triângulos, temos os quadriláteros que têm nomes específicos, tá? Já o círculo é uma forma circular. A gente vai ver lá na frente, né? Que aqui tem um centro e o segmento que vai do centro até a extremidade da circunferência é chamado de raio. Mas isso não importa para nós até agora, tá bom? Então, você tem aqui, né? O círculo como uma forma circular. Beleza, galera? Então, tranquilidade, né? Vamos olhar aqui qual das formas planas trabalhadas nessa aula não aparece na imagem. Né? E quais as características destas formas e qual a diferença em relação às outras. Vamos traduzir isso aí para o português. Bom, todas as figuras aqui, todas, elas são o quê?
triângulos ou são quadriláteros. Só tem essas figuras, né? Então, você consegue identificar aqui, ó, um paralelogramo. Consegue identificar aqui, ó, e aqui um trapézio. Bem aqui você tem um triângulo. Tá? Aqui você pode ver facilmente um quadrado. Tá? Um retângulo aqui, ó. Retângulo. Tá? O que você não vai ver aqui é um círculo, né? Não há círculos. Tá? Tá um asterisco aqui. Não há círculos, tá? Aí a pergunta é: qual a diferença em relação às outras? A diferença é que o círculo, né? Vamos desenhar um círculo aqui, né? Pronto. Esse círculo aí, ele é uma linha poligonal fechada, né? Curvo, né? Ele não tem aqui esses encontros de segmentos de reta. Aqui pelo menos três tem, né? 1, 2, 3, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem que ter segmento de reta. O círculo, ele é uma linha poligonal fechada. Fechada. E ele é redondo, né? Tá certo? Então, as formas geométricas são figuras planas que possuem três ou mais retas ligadas entre si, né? Nesse caso aqui, ele é uma figura plana, mas não tem retas ligando entre si. Quando isso acontece, de ter retas ligando entre si, eles formam essas figuras, triângulos, quadriláteros. E o lado, né, é chamado de aresta. Vou até grifar aqui para você, né? O lado é chamado de aresta. E quando duas arestas se encontram, eles se encontram no mesmo ponto chamado de vértice. Então, vamos ver no desenho. Ó. Esse pedaço aqui, né, todinho, ele é o lado, né, que ele é chamado de aresta. Tá? E cada pontinho desse aqui, do encontro de duas arestas, ou encontro de dois lados, pode dizer assim também, ele é chamado de vértice, tá? Vértice. Então, para concluir nossa aula, vamos observar o seguinte: quais são as formas que a gente tem? Ó, tem aqui um círculo, o grandão também é um círculo, tem retângulo aqui, aqui é um paralelogramo, aqui é um triângulo, aqui é um quadrado, retângulo aqui, ó, um losango, um trapézio, um triângulo, outro quadrado, outro triângulo, outro quadrado, triângulo, retângulo, quadrado, triângulo, triângulo e quadrado. E o grandão, círculo. Então, nós temos aqui círculos, né? Nós temos aqui triângulos. E nós temos aqui também quadriláteros. Tá? Nós temos aí quadriláteros. Essas figuras são nomeadas de que maneira? Elas são nomeadas dependendo do lado que elas têm, né? São nomeadas de acordo com o quê? Com a quantidade de arestas ou de lados. De arestas, né? Tá bom?
Então, nessa aula, a gente conheceu os quadriláteros, os triângulos e os círculos, que são as figuras geométricas planas mais conhecidas. E a gente aprendeu também que os quadriláteros recebem nomes específicos, né? Tem o quadrado, tem o retângulo, tem o trapézio, paralelogramo, tem o losango, tá? Que o círculo, ele não tem lados, né? Mas ele é uma linha poligonal fechada, mas mesmo assim ele é uma figura plana, porque ele só tem duas dimensões, tá certo? E as figuras que têm mais de duas dimensões não são figuras planas, né? A gente fica por aqui na nossa aula. Se você gostou, deixa um like aí no nosso vídeo, compartilha esse vídeo aí com seus colegas nas suas redes sociais e ativa lá o sininho das notificações para você receber as próximas aulas que virão, beleza? Até mais, galera.